Eu vou contar um exemplo aqui agora do porquê que a gente deve respeitar as orientações do Ministério da Saúde e da OMS sobre ficar em casa na atual situação que a gente está vivendo de pandemia. A gente está em vigência da pandemia do coronavírus na grande maioria dos países. O Brasil já está com números assustadores, como todos sabem, de casos confirmados e casos graves. Qual é o problema? Todo mundo é suscetível a ser contaminado pela doença, certo? Embora a doença mate pouco, em torno de 1% da população, isso é um pouco variável, você imagina 1% de muita gente. Então 1% de muita gente é muita gente, pessoal, certo? Vocês imaginem 1% de muita gente em pouco tempo. Esse é o problema. Em questão de 3, 4 meses no máximo, muita gente, milhões de pessoas, serem infectadas pelo vírus. Consequentemente, 1% desses milhões de pessoas adoecem de forma grave. Esse 1% pode ser 500 mil, pode ser 1 milhão e pouco. Adoecem de forma grave. E essa forma grave geralmente é representada por falta de ar. Geralmente uma pneumonia. E que na grande maioria das vezes representa a necessidade de cuidados intensivos. Ou seja, UTI. O famoso ventilador que tanto se fala por aí. Ventilador, mas não é só ventilador. Ventilador é uma coisa do que se precisa para um paciente grave. Ventilador, monitor multiparamétrico, profissionais habilitados, local adequado, medicações específicas, instrumental específico, ou seja, é muito além do que um simples ventilador, que é o que muita gente está fazendo campanha, muitos políticos estão falando apenas em ventilador. Tudo bem, ventilador é algo muito importante, mas não é só isso. Então vocês imaginem esse 1% de muita gente ao mesmo tempo necessitando de cuidados intensivos, de UTI, de ventilação mecânica também. Então é muita gente grave ao mesmo tempo que nosso sistema de saúde, e não é somente o SUS, é o sistema como um todo, público e privado, não dar conta de abarcar todo mundo ao mesmo tempo. Talvez desse conta de conseguir aceitar essa demanda, de conseguir agarrar essa demanda de pacientes graves aos poucos. E é por isso que o Ministério da Saúde, por isso que a OMS, nesse ponto nosso ministro Mandetta está sendo exemplar, em pedir que a população fique em casa, com o intuito de que o vírus se transmita mais lentamente. E se ele vai se transmitir mais lentamente, que ele vai se transmitir de qualquer jeito, mas se ele se transmitir mais lentamente, esse 1% aparece de forma mais lenta. Não aparece tudo de uma vez, tudo rápido, tudo em 2, 3 meses. Ele se dilui no passar do tempo e, consequentemente, as UTIs conseguem absorver essa demanda de pacientes graves e conseguem tratá-los. Então, se a UTI tem capacidade, vamos dizer, de atender 10 mil por dia, numa pandemia aparecem 50, 60 por dia, 60 mil por dia, um exemplo. Então, o pessoal começa a morrer na recepção, o pessoal começa a morrer nos corredores, o pessoal começa a morrer em casa, porque não tem assistência para todo mundo. Isso é chamado colapso do sistema. E ele é público, ele é privado. Você pode ter o dinheiro que for, as condições que forem, e você não vai ser assistido, porque todas as UTIs estarão lotadas. Então isso é o colapso que está previsto para acontecer no Brasil agora, final de abril, início de maio. Previsto, porque se diz que o Brasil tem em torno de 74%, 76% de ocupação das suas UTIs. Mas isso é contando UTI pública com privada. E lembrem-se, as UTIs públicas já vivem lotadas. Onde tem essas vagas, geralmente são nas UTIs privadas. E privada quem usa, geralmente é quem tem plano de saúde ou tem condições financeiras de
bancar, um custo altíssimo. Então, o SUS não tem essa capacidade. O SUS não tem a capacidade hoje de atender às demandas de hoje. O SUS hoje já vive lotado nas suas UTIs. Já falta UTI no SUS hoje. E nos interiores, pior ainda. E nos estados pobres, pior ainda. Então, se está tentando fazer um aumento de UTIs para abarcar esse aumento de pacientes graves que vão haver pela doença, né? Porque é uma certeza que isso vai acontecer. Ou pode acontecer tudo num pico muito rápido se a gente não colaborar, ou pode acontecer numa curva mais baixa e mais diluída com o passar do tempo, se a gente colaborar em não transmitir o vírus um para os outros. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso é a realidade que vai acontecer e que pode acontecer. Vamos rezar que não. Estou de plantão, é 1h agora, 1h da manhã e 2 minutos do dia 5 de abril. Eu estou iniciando um plantão de 48 horas. Peguei o plantão de 7 horas da manhã, estou com um pouco mais de 12 horas agora. Me sentei agora no plantão. Não parei de trabalhar até agora. E é porque a população aqui de Parelhas, na cidade do interior do Rio Grande do Norte, 20 e poucos mil habitantes, está colaborando em não frequentar o plantão desnecessariamente pelas recomendações da saúde. Mas eu vou citar um exemplo que ocorreu hoje de uma paciente idosa, para vocês entenderem a gravidade da situação das nossas UTIs. Uma paciente idosa, 92 anos, deu entrada no plantão do colega, antes de eu assumir, por volta de 5 da manhã, dispneica, falta de ar. Quando eu cheguei no plantão, a paciente estava nebulizando. Quando você nebuliza, você emite partículas minúsculas, chama de aerossol. Numa situação de pandemia, de Covid, essa doença provocada pelo coronavírus, ele pode se disseminar por aerossóis. E uma das poucas máscaras que podem lhe proteger o profissional de saúde é essa máscara aqui. N95, PFF2, protege contra aerossol. Tinham 18 máscaras dessa no hospital hoje, 18. Eu consegui uma e consegui para quem estava comigo na urgência, acho que a gente consumiu 4. Na mesma hora eu saí, quando eu cheguei no plantão e vi a situação da paciente nebulizando, para pegar uma máscara para mim. Porque era uma paciente com quadro dispneico infeccioso. E não tem como saber se é bacteriano, se é coronavírus, não tem como saber, não tem um teste, não tem um exame, não tem nada. Então eu fui pegar essa máscara. Com muito sacrifício consegui a máscara. Para os meus colegas de plantão também, graças a Deus, tem uma equipe muito boa comigo hoje, da enfermagem. Nota 1000. E foi feito raio-x, mostrando o processo pneumônico. Foi feito exame de sangue, mostrando sinais de infecção importantes. Insuficiência renal também. E resumindo, a gente decidiu por intubar essa paciente. Intubar é passar um tubo pela boca do paciente, vem para a traqueia, e na traqueia a gente fixa ele, insufla um cuff, e a partir daí a gente acopla o famoso ventilador nesse tubo, e o ventilador fica ventilando pelo paciente, respirando, porque ele não está conseguindo respirar por si só. Então, a gente não tem ventilador aqui em Parelhas. E nesse vídeo aqui a intenção é falar em ventilador em Parelhas. A intenção aqui é falar da necessidade de UTI, das nossas referências, Caicó, Currais Novos. Então, eu intubei a paciente, graças a Deus, Deus ajudou. E foi uma intubação tranquila, rápida, fácil. E, ok, paciente intubada, e agora? UTI, regular. No Rio Grande do Norte a gente tem que passar um e-mail para a central de regulação para pedir uma vaga de UTI.
Qual foi a minha hipótese diagnóstica para paciente? Pneumonia adquirida na comunidade, a gente chama de PAC. Pode ser por várias bactérias. Segunda hipótese, pneumonia por coronavírus, Covid. Tem um teste para Covid? Não tem. Quem é que tem? Caicó, talvez Currais, são as referências para Covid. Então eu solicitei vaga no sistema de isolamento para essa paciente que até que se prova o contrário, a gente está na pandemia. Resposta que eu recebi da Central de Regulação do Estado. Essa central olha todas as vagas de UTI do Estado. Não há vagas. Não há vagas no momento. Essa foi a resposta que eu recebi. Então a gente nem sequer começou a subir aquela curva de mortes. A gente está aquecendo os motores para um possível desastre. Possível. E mesmo assim, já não existe vaga na nossa região do Seridó. Já não existe isso. Já não tem vaga. Já é lotada. Então, até agora, o nosso poder público tem muita mídia, tem muita coisa sendo falada, que vai construir hospital de campanha, que vai ter lei disso, lei daquilo outro. Na prática, o serviço está totalmente desarticulado, a rede está totalmente desarticulada, a rede não está pronta, a rede está sem leitos de UTI suficiente, e se tem no papel, porque na prática não tem. E quando chega na prática, o colega tenta ajudar, como tentou de Caicó hoje ajudar, o que é que faltava? EPI. Isso aqui é um EPI, Equipamento de Proteção Individual. Um dos EPIs. Mas tem vários outros, capotes de vários tipos, impermeáveis e gramaturas, máscaras além dessas, toucas, protetores faciais, óculos, tem várias coisas. Então, está faltando EPI. Eu não culpo nem tanto o serviço público ou privado pelo EPI, porque o EPI está sendo uma falta no mundo, não é só aqui. Então a gente tinha 18 dessas hoje, ou era 15, 4 foram embora. E agora, para os próximos pacientes entubados, como é que a gente vai trabalhar? Esse é um problema, né? Por isso que em média 30% dos profissionais de saúde que trabalham na linha de frente contra o coronavírus, contra o coronavírus dos países, estão adoecendo. E quando adoece, tem que se afastar do trabalho para não transmitir a doença. E muitos morrem. Como tem vários médicos aqui no Rio Grande do Norte mesmo, estados vizinhos e pelo Brasil, entubados, e médicos que já morreram também. Então isso aqui é uma forma da gente se proteger. Resumindo, o paciente foi entubada, a vaga não existia. Eu tentei ligar para as UTIs para saber se realmente não existia essa vaga, porque eu sei da falta de comunicação e da desorganização que é. Existia vaga em Caicó de isolamento, mas não existia o EPI. Pelo menos não sabiam que existia o EPI. Horas depois, vieram dizer que tinha o EPI. E foi aí que o colega aceitou. E um colega bacana, que tem minha admiração. Demais. Que eu sei que conheço bem da qualidade. Mas estrutura de trabalho não está tendo. Estrutura de trabalho não está tendo. A gente tenta trabalhar, mas não está tendo. Mas eu entendo a falta dos EPIs. Mas eu também não posso colocar a minha vida como se não valesse nada. O colega também não pode colocar a vida dele como se não valesse nada. Hoje me disseram, Manassés, pô bicho, não arrisca tua vida aí não, velho. Tu tá fazendo coisa que não é para fazer. Tu tá entubando sem estar com material, com EPI adequado. Aí eu parei, pensei, eu disse, rapaz, eu prefiro me ferrar do que ferrar os outros. Tô nem aí. Mas isso é meu. Isso é meu. Todo mundo tem o direito de não querer se arriscar. Se eu me arrisquei ou não sei. Só sei que eu fiz o que eu achei que eu deveria fazer para tentar salvar uma vida de uma pessoa.
E infelizmente ela morreu. Eu intubei ela 9 e pouco da manhã, quase 10 horas da manhã. A gente ficou ambuzando, a gente coloca um balão, anexa no tubo, porque não tem ventilador, e fica ambuzando, fornecendo oxigênio na nossa velocidade aqui da mão. Ficamos ambuzando essa paciente até a hora que ela morreu, de 6 horas e 53 minutos da noite. De 9 e pouco da manhã até 6 e 53 da noite. Olha a diferença de horas. A paciente aqui no pronto-socorro, entubada, eu sedando ela, quando ela brigava, que a gente chama brigava com a intubação, hipotensa, ela estava em choque séptico, que é a famosa infecção generalizada que a pressão não sustenta por si só, a gente tem que fazer droga vasoativa para manter a pressão alta ou estável. Ela usando droga vasoativa, com hipotermia, chocada, já tinha feito dose de ataque de antibiótico, não dá para garantir que é bactéria ou se é vírus. E todo o suporte sendo dado. E ligando para Caicó, negou, porque não tinha EPI. Liguei para Vaz Novos, negou, eu tenho tudo isso registrado. Porque não tinha nem isolamento, porque eu botei suspeita de Covid. Estamos em transmissão comunitária no Brasil. Qualquer infecção pulmonar pode ser Covid. Mas a minha primeira hipótese era PAC, pneumonia bacteriana. Mas eu sou obrigado a colocar suspeita de Covid. Meu dever como médico. Porque ela é uma síndrome respiratória aguda grave. E isso por si só, na atual situação, tem que ser Covid. Suspeitar para Covid. Então, Currais Novos também negou a vaga. Não tem isolamento e nem tinha EPI. Então, as duas referências do Seridó, sem estrutura nenhuma. A UTI de Caicó, lotada, tinha o isolamento, um leito de isolamento vago, E mesmo assim, inicialmente foi negado por falta de EPI. Currais Novos nem se fala, negou geral. Tentei ligar para o Giseuda, muita dificuldade também, muita dificuldade. E várias ligações para o Valfredo não, para o SAMU, várias ligações para o Giseuda, e o sistema todo sem se conversar. A central de regulação disse que não tinha vaga. Quando eu ligava para Caicó, o núcleo de regulação interna de Caicó, do regional, dizia que tinha vaga lá. Aí eu ligava para a central, tem a vaga lá, senhora. Resolva. Não tem a vaga. Eu mandei a solicitação para Caicó. Aí eu falava com o rapaz de Caicó, cadê? Não, ela não mandou a solicitação. Aí eu ligava, não, mandou, eu mandei. Aí ligava para Caicó de novo, não mandou. E isso a paciente entubada. E a paciente já era para estar no caminho de UTI. E eu usando esse API. Para tentar não me contaminar. Está aqui no plásticozinho agora. Porque eu só tenho ela. Eu era para ter jogado ela fora. Mas se eu jogar ela fora eu não vou ter outra. Então está aqui. Provavelmente está contaminada, mas está aqui. Dentro do plástico. Liguinha para fora. A situação é essa. Hoje não tem UTI. No Seridó. E em Natal para muita coisa. Então, pessoal, se conscientizem de que não tem UTI. Não tem UTI. Não tem suporte para paciente grave. Hoje já falta para paciente grave de trauma, hoje já falta para paciente grave de choque séptico por infecção. Hoje já falta para bebê. Hoje já falta para mulher, UTI materna, UTI pediátrica, falta UTI para tudo nesse estado. E não é só no Rio Grande do Norte. Então, falta, não tem. O sistema está tentando se expandir para aguentar a pancada que o coronavírus vai dar. Agora, se a pancada é grande ou se a pancada é leve, vai depender do nosso comportamento. Mas esse vídeo é um alerta.
sem a pancada aparecer, sem dar a pancada, nem que seja leve, a gente já não tem UTI. Isso é revoltante. O meu dia a dia já é assim. Essa não é a primeira vez, essa não vai ser a última vez. Quase todos os plantões que eu dou, eu tenho a saga da UTI. A saga da UTI é isso. É gastar horas regulando o paciente, horas pedindo vaga e horas esperando a remoção de uma UTI móvel, que geralmente é o SAMU que faz, para que o paciente seja encaminhado para o seu destino. Porque aqui é um hospital municipal de uma cidade de 20 mil habitantes. A gente consegue dar o primeiro atendimento, evitar que ele morra, entubar quando é necessário, fazer as medicações de início quando necessário, as que forem necessárias, forem precisas de ser feito naquele momento, estabilizou, encaminhou para a UTI. Os níveis de complexidade são assim. Estou aqui cansado, desde 7 horas, estou entrando aqui no meu repouso, agora, 1h17 da manhã. 1h17 da manhã. Acidente de moto, trauma extenso de face, morrida de cachorro, dores, dengue, muita dengue. Então, isso, um quadro grave desse no meio de muitos atendimentos. E é porque a população ainda colaborou. Mas qual é o recado? Colaborem, todos nós, colaboremos. Vamos colaborar. Eu tento colaborar. Há 3 semanas que eu estou em isolamento dentro de casa. 3 semanas. Então vamos colaborar. Porque a gente da saúde não vai aguentar. A saúde em si, o sistema, não vai aguentar. E isso não é brincadeira. Tem gente andando pela rua pensando que é brincadeira. Vai entrar e vai atingir alguém da família, pessoal. Vai atingir. Ah, mas não tem caso confirmado em Parelhas, não tem caso confirmado em Caicó, porque não tem teste. Quando começar a haver teste, os casos aparecem. Por que São Paulo está tendo um pipoco de caso, o Rio? Porque estão testando. Aqui no Rio Grande do Norte só se testa caso grave, caso que interna. Como ainda não teve o pico da doença, então os graves ainda não estouraram, mas vão estourar, pessoal. Porque se o comportamento continuar assim, o vírus vai circular, vai circulando, e daqui a pouco aquela proporção vai aparecendo. E os graves vão aparecer. No momento que o grave aparecer, como essa senhora de hoje, não vai ter UTI. E vai morrer. E isso é que é revoltante para a gente, que é médico, para o enfermeiro, para o técnico, para o pessoal que está na linha de frente. É você ter a capacidade de fazer e não conseguir fazer. Então hoje eu tive a capacidade de fazer, eu fiz, mas a paciente morreu. A paciente morreu. Aí pode falar, idosa, 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 mas é uma vida. E quando morre, podendo ser feito mais, é complicado. Então imagine, senhores e as senhoras, quando isso começar a ocorrer com pessoas jovens, com pessoas que têm muito mais chance de sobreviver do que uma pessoa muito idosa, teoricamente. E morrer ao léu, morrer sem assistência, morrer no corredor, porque o médico não tem como nem sequer entubar mais. Como aconteceu, está acontecendo na Itália, na Espanha, vai ser o caso dos Estados Unidos em breve, já está entrando em colapso. Quem sabe o Brasil, né, pessoal? Quem sabe o Brasil. Então, isso é só um exemplo para mostrar que a gente não tem capacidade nenhuma hoje de resolver casos graves, na maioria das vezes. Porque o nosso sistema, ele sempre foi falho, ele continua desarticulado e não imagino que ele vá se articular a ponto de melhorar sim o suficiente para conseguir atender essa demanda.
Então, não se iludam com o que vocês estão vendo pela mídia, de que milhões estão sendo investidos no Rio Grande do Norte, hospitais de campanha. Na prática, tá tudo do mesmo jeito. Na prática, não tem UTI quando se liga. Hoje não tinha. Nos meus outros plantões dos outros meses, também não tinha. E a tendência é piorar. Então, se você não quer passar por isso, se você também tem compaixão pelo seu próximo, ajude. Não queira que ele passe por isso também. Porque senão ele vai morrer. E o pior, ele vai morrer sem a gente poder fazer nada. Hoje eu ainda pude fazer alguma coisa. Pude. Fiquei triste porque não deu certo no final das contas, porque o quadro era muito grave. Mas eu ainda pude fazer alguma coisa. Então, que isso aqui sirva de recado, de alerta, para você que pensa que isolamento social é fingir que está em casa, mas que na verdade você chama um grupo para sua casa, ou que fica andando desnecessariamente por aí, pela rua, como se nada estivesse acontecendo, ou finge, faz escondido. Eu não vou entrar aqui no mérito de quem precisa trabalhar. Não vou entrar nesse mérito. Estômago é estômago. Todo mundo precisa comer. Não vou entrar nesse mérito. Mas quem puder, fique em casa. Quem puder, fique em casa. Quem puder, pense no seu próximo. Porque senão a coisa vai ficar muito feia pra gente. Certo? Espero que esse vídeo sirva de alerta e que abra um pouco a mente de quem ainda não está entendendo o problema que a gente vai enfrentar no Rio Grande do Norte, no Brasil. E não importa se é SUS ou se é privado, no dinheiro ou plano. Não vai ter para ninguém, para nenhum dos dois. E todo mundo vai acabar sofrendo as mesmas consequências. Certo? Espero que isso possa ter ajudado a abrir a cabeça de algumas pessoas. Eu não gosto de expor casos, tentei expor o mínimo possível aqui. Mas a realidade é cruel para a gente que está na linha de frente. É cruel. E se vocês não colaborarem, vai se tornar cruel para a gente mais do que já é. E também para as nossas famílias. Para as famílias de todos nós. Vamos escutar. Principalmente o nosso ministro. Ele está correto em tudo que ele fala. Quase tudo. Vamos escutar. Vamos seguir. Deixar a política de lado e vamos fazer o que é certo. Porque eu acho que ninguém vai querer ver um pai, uma mãe, um avô, um tio morrer sem ter a mínima assistência. Eu não queria que ninguém da minha família passasse por isso. Por isso que eu estou em isolamento dentro da minha casa. Eu passei 12 dias dentro da minha casa sem ver os meus 2 tios. 12 dias morando com eles. 12 dias sem ver. Porque eu estava me resguardando para resguardar eles. Porque eu sou linha de frente. Eu sou um possível contaminado. Para levar isso para dentro de casa. Inclusive agora eu vou ter que tomar um banho. Já era para ter tomado. Então, chega de exemplo, né? Vamos ter atitude, pessoal. Atitude séria. Valeu.